Olá pessoal, estamos de volta dando continuidade ao estudo dos invertebrados. Sou o professor Rodrigo Jimenez e hoje vamos estar falando aí do filo Molusca, dos moluscos. São esses animais de corpo mole, né, e que vão habitar aí o nosso planeta. Então a partir de agora vamos estudar esse grupo. Só lembrando a vocês aí, acessarem aí o meu canal Biologia Legal no YouTube, onde vocês vão encontrar inúmeras outras videoaulas de biologia e ciências. Então vamos lá, vamos falar de moluscos. As características dos moluscos é que eles são animais de corpo mole, viscoso e não segmentado. A maioria dos moluscos do corpo é protegido por uma concha calcária. O habitat pode ser marinho, onde sua maioria é marinho. Alguns vivem em água doce ou em terrestres, em locais úmidos. Podem ser ambulantes, ou seja, se movimentam, se locomovem, são errantes, ou também podem existir espécies sésseis que vivem fixadas ao substrato. São triblástico, protostômios e celomados. Exemplos desse filo: os mariscos, as ostras, os caramujos, as lesmas, polvos, lulas e náutilos. Isso aqui é a estrutura corporal básica de um molusco. Esse molusco vai ter aí um pé, né? Basicamente o corpo dele é dividido em pé, manto ou massa visceral. O manto, né, e a massa visceral é basicamente a divisão do corpo. O pé é responsável pela locomoção desse animal. O manto vai estar protegendo o corpo desse animal aí, né, como se fosse uma pele que vai proteger esse animal. E a massa visceral é onde vai estar todos os órgãos desse indivíduo. Podemos observar aqui então que eles possuem um sistema digestório completo, né, com a boca, com a entrada, com os órgãos de digestão e com a saída para a eliminação das fezes. Ele tem um sistema nervoso ganglionar formado por gânglios. No caso desses do caramujo, né, vai possuir uma rádula que é responsável por raspar o substrato para a retirada dos alimentos. Vai possuir nesse caso também um estômago, o coração que vai estar bombeando o sangue, vai possuir órgãos excretores, gônadas, e além de possuir aí a concha, né, que vai proteger o corpo deste animal. Então essa seria a estrutura básica aí de um molusco. Essa estrutura vai ter algumas modificações dependendo dos grupos de moluscos que nós vamos ver. Então eles são celomados. Por que eles são celomados? Porque vai aparecer essa cavidade aqui totalmente envolta por esse tipo de tecido que é a mesoderme. Então aqui está o celoma, né, que é essa cavidade onde vai estar aí se alojando os órgãos destes animais. Então a partir daqui de moluscos, né, eu vou encontrar aí os animais mais complexos, com órgãos cada vez mais complexos, né, graças aí ao surgimento dessa novidade evolutiva aqui, que é o celoma. Vamos para o próximo slide. O tegumento, né? O tegumento e a cobertura é formada aí por epitélio simples. Geralmente nesse epitélio simples vai existir aí cílios que vão ajudar aí no processo de locomoção desses animais. Possui glândulas mucosas que produz o muco aí, que tem a função de manter a umidade e também facilitar a locomoção dos moluscos. O manto ou pálio dobra, né, é uma dobra da epiderme que envolve a massa visceral e produz a concha. Então a concha é produzida aí pela essa dobra da epiderme, né, que vai secretar os sais minerais que vão formar a concha. O manto também é chamado de pálio.
A concha calcária tem a função de proteção. Vai funcionar aí como se fosse a casa desses animais. Quando eles se sentem ameaçados, a maioria se esconde dentro dessa concha. Aqui eu tenho o periostraco, né, que é periférico, o ostraco, que é intermediário, e a camada nacarada, que é interna. São os tipos de conchas calcárias que nós encontramos aí no filo Molusca. Aqui está as conchas, demonstrando as variáveis tipos de conchas encontradas aí nesse grupo de animais. São muito bonitas, usadas aí muitas vezes para ornamentação de residências e até mesmo de aquários, né? Vamos falar agora do sistema digestório dos moluscos. O sistema digestório deles, como eu já disse, é do tipo completo. A digestão é geralmente extracelular e eles possuem uma rádula, que é uma língua aí com dentículos quitinosos para raspagem do alimento. Então, a lesma, por exemplo, vai raspar as algas, o substrato das algas ali, para retirar pedaços dessas algas para a sua alimentação, através dessa rádula. Nos cefalópodes, a rádula é modificada em um bico córneo para fazer a dilaceração das presas. E nos bivalves ela é ausente, pois os bivalves vão ser animais filtradores. Aqui a rádula, né, mostrando a estrutura desta rádula. A gente pode ver que ela é toda formada por dentículos, que vai fazer aí, vai raspando e vai tirando pedaços que vão sendo engolidos aí pela boca, pelo sistema digestivo deste caracol aqui. Então essa é a função da rádula, que funciona como os dentes para raspagem dos alimentos, né, para alimentação. Sistema respiratório, a respiração na maioria é cutânea, mas também pode ser pulmonar em moluscos terrestres e branquial em moluscos de vida aquática. Nos bivalves, as brânquias também atuam na alimentação, fazendo a retenção das partículas suspensas na água, que posteriormente são direcionadas para a boca. Então, nos bivalves, as brânquias, além de fazer parte do sistema respiratório, né, de retirar o oxigênio da água, de fazer as trocas gasosas, as brânquias filtram a água aí para retirar os alimentos. Isso aí é uma questão que pode cair aí nas provas de vocês aí como pegadinha. Então fiquem bem atentos nessa situação. A respiração pode ser cutânea, pulmonar, né, em moluscos terrestres, e branquial em moluscos aquáticos. Sistema circulatório pode ser aí do tipo aberto, né, lacunar. Vai ter um coração dorsal. O sangue deles tem já tem um pigmento respiratório chamado de hemocianina ou hemoglobina. A observação com relação ao sistema circulatório é que nos cefalópodes o sistema circulatório é fechado, possibilitando uma maior taxa metabólica. Então é bem importante lembrar que o sistema circulatório é aberto na maioria dos grupos de moluscos, com exceção dos cefalópodes, que vai ser fechado. Não pode esquecer disso, que geralmente cai aí uma pergunta, né, falando como que é o sistema circulatório. O sistema circulatório de todos, né, é aberto, é lacunar. De todos é fechado. Não, o sistema circulatório é aberto na maioria, porém no cefalópodes o sistema circulatório vai ser fechado. Então seria correto isso aí, a afirmação que o sistema circulatório é aberto na maioria, porém no cefalópodes vai ser fechado. Sistema excretor. O sistema excretor vai ser formado aí por rins, né, constituídos aí por metanefrídeos, que são órgãos de bojanos que vão fazer a filtragem do sangue e do líquido celomático, e vai produzir aí a amônia como produto de excreção.
O sistema nervoso é do tipo ganglionar, com gânglios cerebroide, pleurais, pedais e viscerais. Então ele vai ter gânglios aí esparramados por todo o seu corpo, né? Nos pés, na região dos pés, das vísceras, na região da cabeça, né? Então, do tipo ganglionar. Anatomia interna de um caracol, né? Daquele tipo que nós vimos no começo, dando salientação aqui aos gânglios cerebrais, né? Totalmente ganglionais, né? Esparramados. Sistema digestório completo. Vai ter um papo, vai ter uma glândula salivar aí para estar umidificando aí os nutrientes. Vai ter aí um ducto espermático e oviduto, né? Para a produção de espermatozoide e de óvulos. Lembrando que algumas espécies de moluscos vão ser hermafroditas, ou outras espécies podem ter sexos separados. Vão ter aí as gônadas, os pulmões e a concha aqui envolvendo esse caracol. Reprodução. Então, como eu disse, alguns vão ser monóicos, algumas espécies são monóicas e outras espécies são dioicas. A maioria é dioica. A fecundação pode ser interna e externa, variando aí de espécie para espécie. Desenvolvimento direto e indireto. A larva trocófora e larva chamada Bellinger. Classificação. Nós vamos ter aí a classe dos gastrópodes, a classe gastrópoda, que podem apresentar aí concha úmida ou concha ausente. Então, na classe gastrópoda, nós vamos encontrar aí os caracóis que vão possuir a concha e as lesmas que não possuem conchas. Nesse caso aqui, são animais, são bichos de vida terrestre, livre terrestre. Organismos, né, encontro também algumas espécies albinas também em decorrência de ausência de pigmentos, né, são da mesma espécie. Esse é normal e esse é um gastrópode albino. E aqui os nudibrânquios, né, que são lesmas do mar. São lesmas porque não possuem, no caso, a carapaça, né, a concha. Elas são todas coloridas, né, bem coloridas, porque elas vão viver dentro da água. E essa coloração aí vai funcionar como uma advertência para os predadores, que são seres altamente venenosos, né, que possuem veneno aí, secretados pelo muco, por glândulas aí que cobrem todo o seu corpo. Então isso é um sinal de advertência que são venenosos, que não tem um gosto muito saudável aí. Os predadores, então, na grande maioria, evita atacar essas lesmas marinhas ou nudibrânquios. Classe Pelicípoda ou Bivalvia, né? Essa classe dos Bivalvia ou bivalves apresenta aí uma concha dupla, né? Daí o termo bivalvia. Cabeça ausente, porém sem rádula, não possuem rádula, porque eles vão ser filtradores. Alguns podem ser fixos ou sésseis. O pé em forma de machado, né, para cavar. Algumas espécies de ostras formam pérolas, né? Como que acontece a formação da pérola? Vai ocorrer a deposição aí do nácar sobre uma partícula estranha que se deposita entre o manto e a concha. Então o nácar vai se depositando geralmente como uma estratégia de defesa desse animal contra uma partícula estranha, que pode ser um grãozinho de areia, né, que ficou aí entre o manto e a concha, e vai sendo acrescentado camadas de nácar, sobre camadas de nácar, que vai formando a pérola, né? Então a pérola é formada aí a partir de um corpo estranho e pela deposição dessa substância chamada de nácar.
Então é importante lembrar disso na hora da prova. E quem produz pérolas são somente a classe Pelecípoda ou Bivalvia, né? Que são esses animais aqui que possuem duas conchas. Muito legal. Vamos dar continuidade aqui então. Então aqui está mostrando aqui os bivalves, né? Aqui, né, a nossa ostra, as nossas ostras, né, bivalves, mexilhões. E aqui a formação da pérola, né, dentro do corpo deste animal. Olha só, tanto de pérolas ali. E agora vamos falar dessa classe mais envolvida aí dos moluscos, que é os cefalópodes. O grupo, a classe cefalópoda, é o grupo de invertebrados mais avançados. Apresenta aí uma concha única externa nos casos dos náuticos, ou interna no caso das lulas, ou sem concha nos polvos. Então é importante lembrar aí que no cefalópodes eu vou possuir a concha externa no náutilo, interna naquela cabeçona da lula, e o polvo não possui concha nenhuma, nem interna nem externa. O sistema circulatório deles é fechado, né? Vai possuir olhos com estruturas semelhantes aos olhos dos vertebrados. Ocorre o deslocamento por rastejamento, né, através dos tentáculos aqui, e também por propulsão de jatos de água, feita aí através de um pé modificado em sifão. Então o pé desses moluscos foi modificado em um sifão, onde é jateado água, né, ajudando esses polvos, lulas e o náutilo a se locomoverem a uma grande velocidade. Aqui os exemplos, né? As lulas, o náutilo e o nosso querido polvo. Olha aqui algumas fotos, né? São animais bem desenvolvidos, bem grandes, né? Aqui o olho do animal. Isso aqui são as lulas gigantes, né? Elas chegam de ter aí em torno de 10 a 13 metros de comprimento. Então, daí o nome de lulas gigantes. Vamos falar agora da classe Escafópoda. Apresentam uma concha única em forma de barco, né? Aqui é o exemplo do gênero Dentalium sp, né? E a classe Amphineura ou Poliplacófora, exclusivamente marinhos. A concha é constituída aí por 8 placas. Então ela vai ter essas placas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 placas que vão estar envolvendo o corpo deste animal, desse molusco. Muito bem, pessoal, essa foi uma videoaula aí sobre moluscos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha. Se não gostaram, dê um joinha para baixo aí também, que é importante. Compartilhem com seus amigos aí nas redes sociais. Se inscrevam no canal.
Um abraço e até a nossa próxima videoaula.